Bom dia, amigos. Esse é mais um vídeo, mais uma produção do ABS Canal Acadêmico. E nesse vídeo eu vou responder um questionamento que é me feito seguidamente pela minha audiência, parte da minha audiência, seja no meio acadêmico, seja de pessoas não vinculadas ao meio acadêmico que se interessam pela ivermectina. Como vocês sabem, eu, durante a pandemia, fui uma das pessoas que mais estudei acerca e que mais conheço acerca da Covid-19, e mais especificamente com relação ao tratamento, os possíveis mecanismos de ação da ivermectina relativamente ao tratamento da Covid-19. Porquanto, uma das minhas especialidades, talvez a minha maior especialidade, seja a análise dos mecanismos de ação. Tanto é verdade que na minha tese de doutoramento na Faculdade de Odontologia de Bauru, eu analisei alguns dos medicamentos, alguns dos anti-inflamatórios que foram utilizados no tratamento, como teste no tratamento da Covid-19, quais sejam os anti-inflamatórios esteroides e não esteroides, e inclusive a dexametasona, os mecanismos de ação da dexametasona eu estudei no processo inflamatório agudo e crônico induzido pela placa microbiana dental. Contudo, eu parei de comentar acerca desses possíveis efeitos da ivermectina no contexto da Covid-19, porquanto a mídia jornalística, a mídia acadêmica, eles criaram um sensacionalismo acerca da ivermectina, que qualquer mecanismo de ação da ivermectina que você atribua a um possível efeito anti-Covid-19 é considerado uma tentativa de propagação de fake news, de notícia falsa. Então eu parei com o estudo, com os vídeos acerca desses possíveis mecanismos e passei a me dedicar ao estudo dos possíveis mecanismos de ação da ivermectina no contexto do tratamento do câncer oral, porquanto eles são bastante conhecidos, há uma vasta literatura acerca desses possíveis efeitos, alguns deles já com comprovação científica, dentre os quais se ressaltam o efeito antiangiogênico da ivermectina, o efeito reversor da inibição induzida por drogas que ocorre na quimioterapia do câncer pela ivermectina. Ela reverte essa inibição, essa resistência, melhor dizendo, às drogas pelas células cancerosas. Também o efeito antioxidante da ivermectina, inibidor da proliferação celular, indutor da apoptose, dentre outros. Mas talvez o efeito mais preponderante relativamente ao tratamento do câncer pela ivermectina sejam os efeitos, melhor dizendo, antiangiogênico. E neste contexto do estudo desses possíveis mecanismos relacionados ao câncer oral, me foi questionado, eu sou questionado frequentemente se a ivermectina ela apresenta efeito nos estádios avançados do câncer. Considerando esses mecanismos de ação e considerando esse efeito antiangiogênico, que é o preponderante da ivermectina, eu sempre respondo que, na minha opinião, na análise que eu fiz dos mecanismos de ação, eu que sou uma das pessoas que mais conhece em termos mundiais, pode ser assim dizer, os mecanismos de ação de medicamentos, especialmente os medicamentos anti-inflamatórios não esteroides e esteroides e de drogas citostáticas, eu entendo que a ivermectina ela tem a sua utilização, a sua indicação preponderante nas fases iniciais desse tratamento, em que
a massa tumoral ainda não cresceu a ponto de separar as células cancerosas dessa vascularização tumoral. Ou seja, naqueles tumores iniciais em que o efeito antioxidante da ivermectina, ela induz uma inibição da geração de produtos tóxicos derivados do oxigênio e, consequentemente, uma inibição da angiogênese. Contudo, naqueles tumores mais avançados, em que a massa tumoral cresceu, as células cancerosas se distanciaram dessa vascularização, de maneira que também, né, nesses tumores, um dos efeitos da ivermectina é induzir o aumento da geração de produtos tóxicos derivados do oxigênio, que, se por um lado induzem a citotoxicidade, a morte dessas células, elas também induzem um estímulo à proliferação das células endoteliais, a proliferação angiogênica. Então, é em decorrência disso que eu considero que a ivermectina apresente um efeito anticanceroso mais acentuado nas fases inicial do câncer. Eu acredito que, relativamente a esse possível efeito da ivermectina nesses tumores, nos estádios mais avançados desses tumores, eu acredito que ainda há necessidade de uma maior pesquisa relativamente a esse efeito angiogênico da ivermectina. Também é importante se ressaltar que a ivermectina, ela também, atualmente, no contexto do tratamento das neoplasias malignas, dentre as quais do câncer de mama, câncer renal, melanoma, dentre outros tipos de câncer, tem sido frequentemente associada à quimioterapia, justamente por essa propriedade da ivermectina de reverter essa resistência que muitas células tumorais apresentam relativamente ao tratamento quimioterápico. No mais, um grande abraço e eu espero que com esse vídeo eu possa ter respondido o questionamento me feito pela audiência.